mais uma questão. Essa é a nossa série de estudos bíblicos, mais uma questão. E não tenha dúvida, se você tem alguma, não tenha, mande a pergunta para a gente, fala o texto, tá? Às vezes, já aconteceu da pessoa mandar um texto, mas o texto é de uma resposta simples, não dá para fazer um programa com ele. Então eu digito a resposta, eu gravo um vídeo respondendo e envio para a pessoa. Tá bom? Mas se dá para fazer um programa, a gente faz o programa em cima dessa resposta. Vamos lá. Deus fez o faraó pecar porque Deus endureceu o coração do rei. Esse é o assunto que nós vamos responder essa noite. Tá certo? O texto base é esse aí. Êxodo 4, 21, que diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu, esse é Deus falando, endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Então veja bem, tu tem chance para o pobre do Faraó, gente. Deus já havia decidido, eu vou endurecer o coração do povo. Deus não queria que o Faraó se salvasse. Ele já estava, e aí entra uma palavra que nós vamos esclarecer biblicamente essa noite, a predestinação. Faraó estava predestinado a ser destruído. Predestinação é um destino que vem antes, predestinação, um predestino. Muitos acreditam na predestinação universal. Outros acreditam na predestinação individual. Então você está predestinado a se perder. Não tem o que você faça. Você está predestinado a se salvar. Não tem o que você faça. Faraó estava predestinado a se perder. Por isso Deus já endureceu o coração dele e ele não teve chance. E o Faraó então morre lá em Êxodo capítulo 14 porque ele não tinha chance de salvação. É isso. E eu sempre digo a você, a minha fala já induziu você a acreditar. Se eu paro aqui nesse texto e falo sobre predestinação e eu prego o que eu quiser ali para você, pronto, você sai daqui acreditando na predestinação individual. Por isso eu sempre digo no início do programa, cuidado com o que você ouve, cuidado do modo como você lê, presta atenção no que você está fazendo, é Bíblia, é assunto sério, é assunto para salvação. Agora eu vou ler o texto sem dar toda aquela ênfase, tá bom? O texto é o mesmo. Disse o Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. A frase é essa, é Deus dizendo, eu lhe endurecerei o coração. Mas é isso que significa? Nós já usamos esse argumento que eu vou usar agora muitas vezes, então eu não vou abrir a Bíblia com você, nem vou colocar o texto, você já conhece, mas o Salmo Salmo não tem capítulo, o Salmo 14, no verso 1, diz, Deus não existe, não há Deus. Então, se eu afirmo, na Bíblia está escrito, não há Deus, eu não estou mentindo, tá? Mas eu estou omitindo a verdade, o que numa instância ética já é a mesma coisa. Eu não estou falando a verdade para você. Na Bíblia está escrito não há Deus. Está, você abre a Bíblia e lá está escrito não há Deus. Mas o que o verso quer dizer é isso? Não. Leia o verso todo e você vai ler o seguinte, diz o insensato, o irresponsável em seu coração, não há Deus. Então, quem diz que Deus não existe é o insensato. Mas você isola a frase e a Bíblia diz que Deus não existe. Se você isola a frase, Deus endureceu o coração do Faraó e não haveria salvação para ele. Vamos ver o contexto imediato, vamos ver o contexto da Bíblia, vamos ver outros textos, porque na Bíblia não há contradição. Então, quando você acha um verso lá e diz, isso aqui contradiz tudo, não contradiz, não contradiz. Você precisa ler com cuidado, você precisa ver o contexto imediato, o contexto do capítulo, o contexto do livro, o contexto da Bíblia, e você
vai entender, tá? E existem textos que dizem que Deus endureceu o coração do faraó. Eu coloquei para você, você pode dar um print aí, se eu mudar de tela, você não perde. Todos esses textos dizem que Deus endureceu o coração do faraó. Êxodo 7, 3, 9, 12, 10, 1, 20 e 27, 11, 10, 14, 4 e 8. Está escrito. Só que tem os textos de Êxodo 8, 32, 9, 34 e 35 e 13, 15, que diz que o faraó endureceu o seu coração. Pronto, já mudou. Então, qual dos dois está certo? Só que há um terceiro grupo de textos, em Êxodo 7, 13 e 22, 8, 19 e 9, 7, que diz que o coração de faraó se endureceu. Não diz que foi ele, não diz que foi Deus, pode ter sido Satanás, não sei quem, mas diz que o coração de faraó se endureceu e não identifica. Então, existe uma grande contradição, porque existem três verdades. Deus endureceu, o faraó se endureceu, ou alguém endureceu o coração de faraó. Não, pastor, tem mais texto sobre Deus, então é Deus. Então não é assim. Não é a quantidade de textos. Você tem que entender, porque não, é a quantidade. Há um dizendo não há Deus, então eu tenho que achar outros dizendo. Não é assim. Você tem que fazer uma análise de todos eles. E é o que nós vamos fazer nessa noite, tá? Porque agora, com três afirmações diferentes, nós temos que achar uma resposta. Então vamos começar com Ezequiel, capítulo 33, verso 11. Pega a sua Bíblia para você anotar, mas o verso vai estar também na tela para facilitar aqueles que estão assistindo, às vezes estão ouvindo, andando de carro, só ouvindo, tá? E aí não tem como parar, então eu leio o texto, já está na tela. Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, por que vocês vão morrer, ó casa de Israel? Deus não tem prazer. Agora, como é que eu tenho que unificar, eu tenho que acertar esses textos, porque eles não podem estar em contradição, porque na Bíblia não há contradição. Só que lá diz que Deus endureceu o coração do faraó, e por endurecer o coração do faraó, o faraó morreu. Diz também que o faraó endureceu o próprio coração, ou que alguém endureceu. Mas Ezequiel diz que Deus não fica feliz com a morte do ímpio. Então Deus não se alegraria com a morte de ninguém, nem dos bons, principalmente dos bons, mas também nem dos ímpios, nem dos maus. Eu fico feliz com a morte de Adolf Hitler, Deus não, porque Deus não se alegra com a morte do ímpio, tá? E 2 Pedro 3,9 diz o seguinte, o Senhor não retarda, não atrasa a sua promessa, falando da volta de Jesus, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham a se arrepender. Esse é o coração de Deus. Nosso coração é assim, esse aí não merece ir para o céu. Esse é o meu coração, esse é o seu coração. Esse miserável não é. E às vezes alguém fala até absurdo, se aquele for para o céu, eu também não vou. Absurdo, porque Jesus morreu por todos. Na sua misericórdia, Ele quer salvar todos. Nossa, mas Deus quer salvar o estuprador. Nós já estudamos em texto passado que ele tem que deixar de ser estuprador, ele tem que se converter, conforme lemos em Pedro, dos seus maus caminhos, não, em Ezequiel, dos seus maus caminhos, ele tem que assumir os seus pecados, se arrepender e mudar de vida, mas Deus quer salvá-lo sim. Deus quer salvar o assassino, Deus queria salvar o faraó, não era na mente de Deus normal a morte de faraó. Quando você lê esses textos de Ezequiel, de Pedro, você vai entender o coração de Deus e vai também entender que o fato do coração do faraó endurecer não é um decreto divino, predestinação para a perdição. Não é. É uma atitude repetida, teimosa, rebelde, obstinada do próprio faraó. Porque cada texto que diz que o faraó endureceu, ou Deus endureceu, ou se endureceu sozinho, não importa, é uma tentativa divina de salvá-lo. Então é um monte de tentativa no meio de pragas e não houve salvação. Por quê? Porque ele foi obstinado em sua rebeldia.
Sabe, no mundo natural, o mesmo sol que derrete a cera, ele endurece o barro. Ah, o problema é o sol. Mas que coisa besta que acabamos de dizer. Não é verdade. Não é, o sol tem os seus raios, tem o seu calor. A forma como reage para o sol, aí o problema. A cera derrete e o barro endurece. Isso aconteceu com o faraó. O coração do faraó era de barro. Quando o sol da justiça de Deus bateu, ele se endureceu. Mas o problema não é o sol, o problema é do que era feito o coração. Ele decidiu não se humilhar, ele decidiu não se arrepender. Cada vez que Deus falava que uma praga vinha, ele trancava, ele fechava, né? Cada apelo fez com que ele piorasse em suas atitudes. Outros, quando Deus toca, tem várias histórias bíblicas, quando Deus toca no coração, o coração é de cera, o coração amolece. E eu já faço uma pergunta para você, nesta figura de linguagem, seu coração ele é de barro ou ele é de cera? Entendeu? Porque Deus está tocando em nossos corações. E é nesse sentido que descreve Deus causando a Faraó algo. Mas na realidade, Deus somente permitiu ocorrer. Deus não obrigou o coração do Faraó a ser de cera. Deus não obriga o seu coração a ser de cera, nem o meu coração a ser de cera. Deus deixa, e Jesus morreu por isso, que eu e você tomemos nossas decisões. Se você pegar uma arma, engatilhar, apontar para a cabeça e puxar o gatilho, Deus não vai colocar o dedo no cano da arma para segurar a bala, para que você não se suicide. Porque Jesus morreu, presta atenção, para garantir o seu livre arbítrio, arbítrio da palavra árbitro, juiz. As decisões da sua vida, quem toma é você. Sou eu, nós somos livres. Então, quando Deus permite que ocorra, muitas vezes na Bíblia, é apresentado como culpa de Deus. Então, você vai ler textos da Bíblia que dá a impressão que Deus é mau, quando ele não é, porque ele dá liberdade, ele não quer que ninguém se perca, ele dá liberdade. Agora, no caso de Faraó, ele extrapolou os limites, né? Chegou um momento que os apelos da misericórdia de Deus no coração dele não faziam mais efeito nenhum. E aí termina na destruição do Faraó e de todo o seu exército. Ele colheu o que ele plantou. E isso ocorre comigo e com você. Deus vai falando, eu vou dizendo não, vou me fazendo de bobo, vou me fazendo de morto, não sei o que está acontecendo, vou deixando para amanhã, não tô... E o coração vai endurecendo. Nós estudamos isso. As tentativas de Deus podem amolecer meu coração. A decisão é minha, eu amoleço o meu coração e aceito. Ou eu posso ir endurecendo, deixando para amanhã, enrolando e chegando numa situação como aquela do Faraó. Mas a pergunta que eu quero responder com você essa noite é a seguinte: existe predestinação? Porque nós temos muitas igrejas provando na Bíblia, mas não tem esse texto na Bíblia, dizendo que há predestinação. E um dos argumentos é o Faraó. O Faraó foi predestinado a se perder. Então vamos pegar uma sequência, eu vou desaparecer porque está o finalzinho ali, né? Então vamos pegar uma sequência de textos, você acompanha aí o raciocínio, tá? Deus sabe quem vai ser salvo ou não. Porque conforme Jó 37,16, ele tem o equilíbrio de tudo, ele sabe tudo, ele é perfeito em todo conhecimento. Se Deus é perfeito em todo conhecimento, ele é onisciente, ele sabe quem vai se salvar ou quem vai se perder. Tá? Ele sabe se o nosso coração nos condena, conforme 1 João. Deus é maior que o nosso coração, ele conhece todas as coisas. Tá? Conforme Isaías, ele conhece o fim desde o princípio, desde a antiguidade. Ele conhece as coisas que não aconteceram, né? Ele sempre faz a vontade dele, porque ele é Deus. Então, Deus sabe, isso é um fato. Deus sabe quem vai para o céu ou não. Tá? Agora, Deus saber e predestinação são coisas distintas.
Por quê? Porque o conhecimento divino, que é um conhecimento absoluto, é total, ele sabe tudo, não é um conhecimento causativo. Deus sabe e obriga você a fazer o que ele sabe. Porque Deus não restringe forma de liberdade, Deus não restringe o seu livre-arbítrio, você é o árbitro da sua vida, você é quem escolhe, você é quem sabe. Se você quiser agora sair aqui da live, ou mesmo aí na live aí, xingar Deus, não vai cair um raio do céu, não vai cair a sua língua, não vai secar os seus olhos, porque você é livre até para odiar Deus. Tá certo? Entendeu? Você escolhe o seu caminho de salvação, o seu caminho de perdição. Deus sabe, mas ele sabe, e o saber dele é absoluto, mas não causativo. O que é causativo? Ele vai e mexe. Ah, esse aqui eu quero. Esse aqui é um ladrão, bandido, estuprador, mas vai para o céu. Aí o indivíduo esperneia, diz: Senhor, eu não quero, meu estilo de vida é outro. Meu estilo de vida é droga, é violência, é sexo livre. E Deus pega ele para o colarinho e diz: não, vai salvar. Mas eu não quero ir para o céu, mas vai. E o outro, como você, participa na live, ora, canta hino e tal, e Deus diz: não, você não vai. Mas Senhor, eu gostaria, mas não vai. Não é assim. Ele sabe quem vai e quem não vai, porque o saber dele é absoluto, mas ele não intervém nas suas decisões. A Bíblia deixa claro que Deus faz o sol nascer sobre bons e maus, né? Chove, na realidade não está chovendo nada, né? Mas chove sobre justos e injustos. E a salvação é assim, ela é oferecida a todos de modo igual. Inclusive em Marcos 16:15, a ordem é pregar o evangelho para todo mundo. Se a interferência de Deus fosse causativa, ele já diria: vou mandar uma lista para quem vocês pregam, porque os outros eu já não vou salvar mesmo. Não, mas a ordem é pregar a todos, porque todos têm a mesma oportunidade. Inclusive Isaías 55:1 diz assim: todos que têm sede, venham às águas. Você precisa do Senhor, venha. E Mateus 11:28, Jesus disse: venham a mim todos os que estão cansados. Todos, não é venha a mim você não. Não existe esse texto. Por inferência, pega-se a história do faraó e acredita-se que esse é predestinado, aquele não. Mas os textos bíblicos, eles são abrangentes, eles são universais, salvação para todos. O mesmo conceito da imparcialidade, Pedro apresenta de um modo diferente, e nós já estudamos isso na história do lençol, quando Pedro cita, ele reconhece, né? Em Atos 10, ele diz assim: reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, teme e faz o que é justo, Deus aceita. Qualquer nação, qualquer religião, qualquer lugar, você obedece a Deus, faz o que é correto, Deus aceita. Não faz acepção de pessoas. Esse salva, esse não salva. Então, o conceito desta separação que Deus faz, uns estão predestinados, uns vão para o céu. Fica tranquilo, pode matar, roubar, adulterar, mentir, vai lá, você vai. Outro não vai, não tem chance para você. É um ensino antibíblico, contrário à Bíblia. Porque, biblicamente, a oportunidade de salvação é dada a todos. Porém, Deus respeita a minha e a sua decisão. Tá? Quando nós alegamos que todos os humanos já nascem predestinados para a salvação ou para a perdição, implica em rejeição da Bíblia. Quando o indivíduo ensina: olha, existe a predestinação e você nasceu predestinado a salvar, fulano se nasceu predestinado a perder, é antibíblico. Porque em Timóteo diz assim, que Deus deseja que todos sejam salvos. Agora, então a Bíblia é mentirosa. Se predestinação é verdadeira, esse texto é mentiroso. Se você acha um texto mentiroso na Bíblia, você desacredita aquele livro. Como a Bíblia é interligada, quando você desacredita um livro, você desacredita 2, 3, acabou.
Então é complicado você desacreditar. Outra coisa, 2 Pedro, outro texto que você desacredita, quando você passa a crer que individualmente o indivíduo é predestinado à salvação e outro para a perdição. Pedro escreve na sua epístola, na segunda, capítulo 3, verso 9, que Deus quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então veja, já 2 textos que a gente anula, né? E o apóstolo Paulo, ele coloca assim, que Atos 17, todos em toda parte têm que se arrepender. Mas para que vai se arrepender se não tem salvação? Então, você está anulando um bocado de ensinamentos sérios da Bíblia, quando você acredita na predestinação. A salvação ela é gratuita, tá? É para todos indistinto, eu já mostrei os textos para você, mas não é todo mundo que vai salvar. Por quê? Porque vai ser salvo aqueles que aceitarem pela fé. Aí Efésios 2:8 diz assim: pela graça de Jesus Cristo sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então não é o que você faça, não é o que eu faço, não são coisas, não são atos, não é esse ou aquele mandamento que me salva, é a graça que eu aceito pela fé. A graça é Jesus Cristo que fez o sacrifício por mim, né? Deixou o céu, gratuitamente veio e morreu no meu lugar. Como que eu aceito isso? Eu aceito pela fé. Como pela fé, pastor? Você viu? Você estava lá? Não. Como é que você vai aceitar isso? Fé. E aí Paulo deixa claro, isso não é algo que vem de mim, isso vem de Deus. Então salvação, ela é aberta a todos, mas será salvo aqueles que aceitarem, utilizarem do seu livre arbítrio para aceitarem. Porque o verso maravilhoso, fantástico, o centro do Evangelho, que é João 3,16, diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito, para todo mundo se salvar. Não. Lê o texto. Para que todos aqueles que nele, em Jesus Cristo, crê, para que esses não pereçam e tenham a vida eterna. Então, existe a graça, existe a salvação, franqueada a todos, mas nem todos se salvam. A salvação não é universal, ela é individual. Ela é aberta universalmente, mas a decisão ela é 1 a 1 e a salvação é dada também 1 a 1. A perdição dos ímpios não é resultado de Deus dar um decreto, é consequência natural. O indivíduo rejeitou a oferta da salvação, veio. É uma live, é uma oração, é um livro, é um folheto, é um convite para um culto, é um hino cantado, é um amigo que falou. É Deus bombardeando você para você aceitar a salvação. Você diz: eu não quero. Tá bom. A salvação foi franqueada, foi aberta para você. E Deus fez inúmeras tentativas. Você disse não, eu disse não. Não houve salvação para mim, porque eu rejeitei. Na realidade, conforme Efésios capítulo 1:5, diz que todos foram predestinados para ser filhos adotados através de Jesus Cristo. Efésios 1:5 diz que todos foram predestinados e não alguns. E com um detalhe, Efésios deixa claro que a predestinação é só para a salvação. Não existe predestinação para a perdição, só para a salvação. Porém, vamos deixar claro, todos são predestinados à salvação, mas Deus respeita a individualidade e não força a vontade de ninguém. É interessante que Deus é todo poderoso, Ele tem poder para obrigar você e eu a sermos salvos, mas Ele não faz. Ele não faz porque no céu não existirão robôs, no sentido de ser assim, automatizado o respeito, o amor, a obediência. No céu existirão seres livres que escolheram aceitar a Jesus como o Salvador. Tá? Compete a mim e a você, não compete a Deus
escolher o destino. A decisão do que vai acontecer conosco é uma decisão minha, uma decisão sua. Não é responsabilidade de Deus. Tanto que Josué diz assim: se vos parece servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses que serviram vossos pais, os deuses amorreus, onde vocês habitam, e aí ele afirma: eu e a minha família, nós vamos servir ao Senhor. Então, compete a você e a mim. Não é Deus quem escolhe a sua salvação. Deus oferta a salvação. E Deus ofertou a salvação ao faraó. E o faraó escolheu endurecer o coração. Escolheu. Inúmeras tentativas. E ele foi fazendo escolhas. No final ele foi destruído. Eu e você temos direitos garantidos por Jesus Cristo na cruz do Calvário para fazermos escolhas. E a pergunta de Josué persiste. Se parece errado para você, escolhe quem você vai servir. Se os deuses de seus pais, dos seus amigos, entendeu? Da sua família, do seu trabalho, você escolhe. E aí Josué diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O Novo Testamento, inclusive, deixa bem claro que aqueles que foram eleitos do Senhor, que são todos predestinados para a salvação, conforme Efésios, eles podem se perder se eles se afastarem de Cristo. Nós estudamos isso, foi nosso primeiro tema. Se você não pôde participar, entra lá no YouTube, você vai achar o primeiro tema e você vai assistir a explicação de Hebreus 6, de 4 a 6. Entendeu? A escolha que foi feita. Por isso que Paulo diz o seguinte em Coríntios: eu esmurro meu corpo, e é uma linguagem dura, né? Você imagina o indivíduo dando soco nele mesmo? Eu esmurro meu corpo, eu transformo ele em escravo, né? Para que eu que prego para os outros não seja um desqualificado. E isso é algo que nós temos que fazer, sabe? Não é esmurrar e garantir salvação pelas minhas obras, é esmurrar o meu corpo para eu aceitar os chamados que Deus faz para mim e para você. Por isso que Jesus disse em Mateus 10, em Mateus 24, em Marcos 13, que serão salvos aqueles que insistirem, aqueles que lutarem até o fim, sabe? Porque mesmo sendo nós incompletamente incapazes de nos salvar, nós podemos permitir que Deus nos salve ou não. A escolha final passa na minha e na sua mão. E a pergunta que eu faço para você nessa noite é essa: qual é a sua escolha? O que você quer de verdade? Você compreendeu que a salvação foi franqueada? Deus, em toda a sua sabedoria, Ele sabe tudo. E Ele franqueou, Ele abriu a salvação. Ele chamou todos, Ele predestinou todo mundo para ser salvo. E agora Ele aguarda a decisão individual. Qual é a sua escolha? Quero dizer para você de novo o texto de Josué: escolha hoje quem você vai servir, se Deus ou o resto. Mas faça uma escolha. Faça uma escolha pensada, uma escolha orada, uma escolha responsável. Medite, pense e escolha. Não escolha como menino. Menino, você coloca 3 pirulitos para ele, manda escolher um, ele não sabe qual que ele quer. Ele é esse aqui, não, qualquer. Não. Escolha pensando, orando. Pare, analise sua vida, veja para onde você está indo. O que você já fez até agora, aonde você vai chegar. Veja se cabe Deus. Eu, Júlio, entendo que Deus cabe na nossa vida em todas as situações. Pense se Ele cabe na sua vida. E se Ele cabe, escolha o Senhor.